Meu nome é Caroline Lourenço da Silva e sou consultora de produto dentro da Metadados. E hoje nós vamos falar sobre férias. Para a gente começar falando sobre férias, a gente tem que saber que as férias elas são previstas pela CLT no seu capítulo 4, a partir do artigo 129. Esse artigo ele prevê que todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias sem prejuízo da sua remuneração. Mas algumas coisas podem fazer com que esse empregado perca o direito de férias, como, por exemplo, faltas não justificadas. Então, faltas não justificadas durante o período aquisitivo, que eu vou falar um pouco mais adiante, não há a perda de nenhum dia de férias. Agora, quando eu começo a ter muito mais faltas, como por exemplo, de 6 a 14 faltas não justificadas no período aquisitivo, o direito a férias passa de 30 a 24 dias, e assim progressivamente. Outras coisas também fazem com que se tenha perda do direito de férias, como, por exemplo, deixar o emprego e não ser readmitido num prazo de 60 dias, né? Então, aquela rescisão de contrato, ela dá a quitação do direito a férias e passa a ser contar um novo período. A mesma coisa, permanecer em licença ou afastado com percepção de salário por mais de 30 dias. Também dá a perda do direito a férias. Ou a outra coisa é ter percebido previdência, né, social por acidente de trabalho ou por doença, então afastamentos, por mais de 6 meses dentro do período aquisitivo, mesmo que eles sejam descontínuos. Né? No caso de uma perda de direito, a gente encerra aquele período aquisitivo e passa a contar um novo período. Então, por exemplo, eu tive um período aquisitivo de 2 de janeiro, né? Que é o período aquisitivo? É quando começa a contar as férias. Então, uma admissão, por exemplo. Então, 2 de janeiro, ele vai se encerrar de 1º de janeiro do ano seguinte. Conta um novo período, dia 2 de janeiro a 1º de janeiro, assim sucessivamente. Nesse caso, o empregado ele teve um afastamento de 1º de março a 31 de agosto. Isso dá 6 meses. Está dentro do período aquisitivo. Estando dentro, no momento que ele retorna, em 1º de setembro, eu passo a contar um novo período aquisitivo. Então, o período dele deixa de ser de 2 de janeiro a 1º de janeiro do ano seguinte, para ser de 1º de setembro até 31 de agosto do ano seguinte. Essas férias, elas são cedidas, a CLT ela fala em um só período nos 12 meses subsequentes à data que o empregado tiver adquirido o direito. Né? Então, por exemplo, uma admissão e o início de período aquisitivo, ele é de 10 de junho de um ano. Então, ele vai encerrar em 9 de junho do ano seguinte. A partir de 10 de junho, a gente pode dar férias para ele. Embora o artigo ele diga que seja cedidas de uma só vez, desde que haja concordância do empregado, a gente pode fracionar em até 3 períodos, desde que um deles não seja inferior a 14 dias corridos e os demais inferiores a 5 dias. Então, aqui trouxe um exemplo. Eu posso dar um período de férias de 5 dias, um de 10 dias e outro de 15 dias, dentro daquele período que eu tenho para ceder as férias. Né? Eu posso dar férias de 15 em 15, posso dar férias de 8, 5 e 17, e assim, desde que dos meus períodos, 2 não sejam inferiores a 5 dias e 1 não seja inferior a 14. Então, eu não posso dar férias de 10, 10 e 10, por exemplo. Né? A outra coisa sobre a cessão das férias, né? Eu não posso dar férias no início de um período que anteceda um feriado ou um repouso. Então, por exemplo, aqui, o feriado do Natal em 25 de dezembro, né? Eu não posso dar férias iniciando dia 23 de dezembro, porque ele está no período de 2 dias. Eu posso dar dia 22. Mas agora vamos supor que esse Natal, esse 25 de dezembro, recaia numa quinta-feira, né? Eu posso dar numa segunda-feira, dar no dia 22 que é na segunda? Posso. Agora, esse Natal, ele cai numa quarta-feira, eu não posso dar na segunda, porque ela fica dentro dos 2 dias. Eu não posso dar na sexta, porque antecede o repouso. Então, eu tenho que voltar. Eu posso dar na quinta, né, se o repouso for no domingo, ou na quarta, se ele tiver repouso sábado e domingo, né? Então, depende muito da jornada. Né? Uma jornada de 12 por 36, a gente acaba dando dentro dos 2 dias que antecedem o período por força da escala do empregado. O período de cessão de férias
é determinado pelo empregador. Então, quem determina a época dessa cessão é o empregador, o que for de maior interesse dele. Não que não possa ser negociado, mas a determinação final é do empregador, né? Agora, empresas que membros de uma mesma família trabalhem juntas, elas têm direito a gozar férias no mesmo período, se elas quiserem, tá? E o empregado menor de 18 anos tem direito a ter férias coincidindo com suas férias escolares. Então, por mais que a gente possa fracionar nessas férias, ele tem que ter um período de férias, pelo menos, dentro das férias escolares. Agora, quando a gente fala em período aquisitivo, a gente sabe que o período aquisitivo é o período que inicia e termina o período de férias. Agora, os limites de cessão é o quê? É o período que eu tenho para dar férias para o empregado sem necessitar fazer um pagamento de dobra de férias. Então, assim, se o meu período aquisitivo aqui é de 10 de junho de um ano, então da minha admissão, ele não teve perda por afastamento, e ele termina em 9 de junho do ano seguinte, eu tenho que ter quitado o total das minhas férias até a próxima fechamento do próximo período aquisitivo. Então, de 10 de junho a 9 de junho é o período que ele tem de período aquisitivo. E eu tenho de 10 de junho, que se encerrou, então, aquele período, até 9 de junho do ano seguinte, para a gente quitar a totalidade das férias dele, tá? Então, se eu pagar depois de 9 de junho, lá do ano seguinte, ao que venceu as férias, né, eu tenho que pagar essas férias em dobro, né? Tem que pagar elas 2 vezes. Todas as férias? Não. O período que ultrapassou aqui a data de 9 de junho, né? Então, assim, eu dei férias de 30 dias, de 1º de junho a 30 de junho, eu vou pagar 21 dias de dobra de férias. Então, é o que ultrapasse esse período limite de cessão, né? Também sobre o pagamento de férias, o empregado ele tem direito a receber a remuneração referente ao período, né? Com um adicional de 1/3, 2 dias antes do início das férias. É bem importante observar aqui que funcionários que recebam salário por tarefa ou 100% variável, há necessidade de fazer uma média, né, dos valores recebidos durante esse período. Outros valores recebidos variáveis, como horas extras, horas noturnas, né, insalubridade, periculosidade, gratificação de função, isso também conta para a média das férias. Aqui eu sugiro que vocês leiam com atenção esses artigos, né, da CLT com todos os detalhes deles também, para entender de como fazer essa média de remuneração, né? E também há o direito ao abono pecuniário. O que é o abono pecuniário? É o direito a converter 1/3 do período de férias em abono. Então, aquilo que a gente conhece como vender as férias, né? Então, eu poderia vender, né, de certa forma, até 1/3 do meu período de férias. Então, se eu tenho direito a 30 dias de férias, eu posso vender 1/3, ou seja, 10 dias. Se eu tenho direito a 24 dias de férias, eu posso vender 1/3, ou seja, 8 dias. Muito cuidado com o fracionamento das férias, né, no caso de 30 dias, para que o gozo de férias não seja inferior ao limite previsto por lei, aquele que nós falamos antes, 5 dias e 14 dias, menos com abono pecuniário, né? O abono, ele tem que ser requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo, e ele é requerido pelo empregado. E aí o empregador concorda ou não pela compra, né? Então, aqui até trouxe um exemplo, né, com 30 dias de férias, 20 cedidos, 10 abonados. Então, é uma possibilidade. Ou eu posso, por exemplo, eu fraciono em 2 períodos, um de 15 dias, em que eu abono 5, ele tem 10 cedidos e 5 abonados, e ele pode gozar os outros 15 dias. Né? Então, aqui só um exemplo de cálculo de férias para a gente saber como fazer, né, essa conta. Então, eu trouxe um cálculo aqui com abono, né, e um cálculo sem abono. O mesmo salário de R$1.000, eu vou ter que adicionar de 200, né, porque horas extras, noturno, repouso, tudo que entrar aqui, né, então a minha remuneração é 1.200. Só que quando eu tenho sem abono, eu tenho cedidos 30 dias e mais 1/3. Então, 1.200 mais 1/3 de 400, nada abonado,
meu total de férias é R$ 1.600. Já com abono, eu tenho 20 dias cedidos, que dão R$ 800, um terço sobre os cedidos, que é 266,67, 10 dias abonados, que dão 400, e um terço sobre os abonados, que dão 133,33, né? O meu total de férias bruto é a mesma coisa. O que difere aqui? A minha base de cálculo de INSS e a minha base de cálculo de imposto de renda. Aqui, pelo valor, eu não tive imposto de renda, né? Ele entra na faixa de isento, mas vejam que sem abono, a minha base de cálculo de INSS é 1.600 e com abono 1.066,67. Por quê? Porque os dias abonados e o terço sobre os dias abonados, eles são isentos de contribuição previdenciária. Logo, o meu desconto de INSS, e aqui por que está com provisão? Porque quando eu pago o recibo de férias, eu estou provisionando o INSS sobre essas férias, que depois eu vou ajustar lá na minha folha mensal. Por quê? Porque os dias de férias de cada um dos períodos vão ser separados dentro da minha folha. Quando eu falo de previdência, lembrem sempre que previdência é competência, então é da competência que eu estou gozando as férias. Por exemplo, tive férias de 10/6 a 9/6 no mês seguinte, 21 dias de férias vão ficar no mês 6 e 9 dias de férias vão ficar no mês 7, para fins de contribuição previdenciária. Para fins de imposto de renda, o que conta é o pagamento. Eu tenho que pagar 2 dias antes. Se eu ceder férias a partir do dia 1º, eu estou pagando essas férias dia 28, 29, né, ou até 30 do mês anterior. Então, eu tenho que tributar imposto de renda com o mês anterior, tá? Então, sempre cuidem isso. Imposto de renda é pagamento, INSS é competência, né? Então, aqui eu também difere o meu total de descontos. Então, aquele empregado que gozou férias com abono, ele vai ter menos dias de férias, mas em contrapartida, o líquido dele das férias também vai ser maior, por causa dessa isenção de contribuições que tem, certo? Então, até a próxima e muito obrigada!